Olá, galera do Enem e dos vestibulares por todo o país. Mais um bate-papo literário aqui com o professor Marco Aurélio, direto do Literacurso. E hoje nós vamos bater um papo aqui sobre a segunda época medieval, o humanismo, que é aquele período de transição entre a produção trovadoresca e a produção renascentista. Tudo bem? Então, olha só, galera. Vamos trabalhar hoje aqui, vamos bater um papo aqui hoje sobre a produção belíssima da poesia palaciana do período chamado Humanismo, ou Segunda Época Medieval. Então, em primeiro lugar, a poesia palaciana é uma composição de diversão. Né? Servia aos serões literários, aos serões, às festas do Palácio Real. Então, geralmente eram composições que poderiam ser individuais, mas a maioria delas eram composições de coautores, ou seja, composições coletivas. Né? E ela traz uma novidade interessante, na verdade, algumas novidades. Uma das primeiras é a questão do bilinguismo. Essas produções aparecem tanto em língua portuguesa quanto em língua castelhana. Então isso já é uma grande novidade em relação ao período trovadoresco, em que você não tem essa produção. Né? Mas a grande novidade se deu na questão da separação da música do texto. Então, enquanto as poesias trovadorescas eram acompanhadas por instrumentação, pelo alaúde e outros instrumentos de cordas e de percussão da época, você vai ter uma poesia aí que vai ser apenas recitada. O texto da poesia palaciana passa a ser apenas recitado, tá certo? E aí uma outra novidade que é a instauração, a predominância da métrica dos versos de métrica regular, de métrica fixa. E aí vai haver o predomínio das redondilhas, tanto das redondilhas menores de 5 sílabas, quanto das redondilhas maiores. Beleza? Quanto esses aspectos são aspectos ligados à questão formal do texto, à questão estrutural do texto. Quanto ao aspecto temático, né, o aspecto conteudístico, você vai ter aí uma diferença, uma pequena diferença da concepção amorosa. Porque você passa a ter aí um amor menos idealizado, um sentimento amoroso expresso com menos idealização do que aquilo que você tinha na poesia trovadoresca. Né? Então aí é uma nova forma de expressar esse sentimento amoroso. E aí, dentre essas formas de métrica regulares, você tem aí alguns tipos dessas composições da chamada poesia palaciana. A primeira delas que você vê aí é a chamada trova. Lembra que esse termo ele vai dar origem à expressão trovadoresco, trovadorismo, trovador. Né? Então, o que era a trova? A trova era uma composição de 2 ou mais esquadras, estrofe de 4 versos, escritas em redondilhas maiores, com esquema de rima alternado, AB ou cruzado, como você queira, né? AB, AB, tá? Depois temos aí a questão do vilancete. O que é o vilancete? Uma composição em que se dá um mote, um motivo inicial, uns versos que servem de proposição, tá? De 2 ou 3 versos, e as glosas, que são o desenvolvimento desse mote. Beleza? A cantiga, também assim chamada, você vai ter um mote de 4 ou 5 versos. E aí a glosa, ou seja, o seu desenvolvimento se dá de 8 a 10 versos, com a repetição do mote ao final da composição. Então perceba que é uma poesia bem trabalhada estruturalmente. Né? E você tem mais um tipo aí de uma composição que é chamada de esparsa. Consiste numa única estrofe de 8, 9 ou até de 10 versos hexassílabos. E o que são versos hexassílabos? Como o radical já diz, são versos de 6 sílabas métricas ou 6 sílabas poéticas. E a grande compilação dessa poesia vai ser encontrada a partir de 1516, né? Já século XVI, você vai ter essas composições compiladas numa obra chamada Cancioneiro Geral, do trovador Garcia de Rezende. Por essa época, Garcia de Rezende ele vai ser o secretário-geral tanto dos reis Dom João II quanto do rei Dom Manuel I. Então era um cara que tinha amplo acesso à corte e era um dos grandes trovadores da época e vai compilar toda essa poesia palaciana. Além dele, você vai ter aí outros grandes nomes do período, né? O Sá de Miranda, que é o cara que vai vai introduzir em Portugal o Renascimento, né? Porque ele vai viver uma temporada muito grande em Florença, que é o berço do Renascimento. Você tem o Garcia, o próprio Garcia de Rezende, o Jorge de Aguiar, João Ruiz de Castelo Branco, que é um dos nomes mais consagrados do período, Duarte de Brito,
o Conde de Vimioso, outro grande nome, o Francisco de Souza e o Aires Teles. Esses seriam os nomes dos trovadores dessa famosíssima poesia palaciana. Então vejamos aqui, nessa sala belíssima aqui de um castelo medieval, vejamos aqui uma das composições de um dos principais trovadores do período, que é o João Ruiz de Castelo Branco. Olha que texto belíssimo. Percebam que ele ainda não se livra de vez de alguns elementos da poesia trovadoresca, mas já há toda uma inovação. Perceba. Senhora, partem tão tristes meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes vistes, outros nenhuns por ninguém. Tão tristes, tão saudosos, tão doentes da partida, tão cansados, tão chorosos, da morte mais desejosos 100.000 vezes que da vida. Partem tão tristes os tristes, tão fora de esperar bem, que nunca tão tristes vistes, outros nenhuns por ninguém. Beleza, né? Então perceba que você tem um tratamento aí, senhora, tratamento de minha senhora, da poesia trovadoresca, mas você tem aí a separação, né, do amado, e aí ele faz isso a partir de uma bela metonímia, né, da parte pelo todo. Os olhos partem, não são os olhos que partem, é o poeta, é o eu lírico que está partindo com muita saudade da amada. Além dessa metonímia, você também tem aí a questão da hipérbole. Perceba que nessa da morte mais desejosa 100.000 vezes que da vida, né? E tem um aspecto interessante aí, além dessa hipérbole, você tem uma coisa que nos parece, a primeiro olhar, parece um desvio de linguagem. Essa flexão de plural do pronome indefinido nenhum. Então isso é um arcaísmo, né? Nenhuns. Então por essa época permitia-se essa flexão desse termo invariável. E aí você tem um outro exemplo, para finalizarmos esse bate-papo, você tem aí um exemplo de um texto do Conde de Vimioso, né, nos grandes trovadores também do período. A vida sem ver-vos é dor e cuidado, que sinto dobrado, querendo esquecer-vos, porque sem querer-vos já não poderia viver só um dia. Já tanta paixão valer não pudera, se vos não tiver em meu coração. Sem tal difensão, meu bem, um só dia viver não queria. Então perceba que essa outra cantiga também fala de uma paixão veemente, né, que faz o eu lírico sofrer por não ver a amada. Essa segunda composição, no caso do Conde de Vimioso, perceba que ela está em redondilha menor, enquanto a do João Ruiz de Castelo Branco está em redondilha maior. Tá? Então, por hoje, é só esse bate-papo sobre a poesia palaciana. Vai lá no canal Literacurso no YouTube, se inscreve, dá sua like lá para nós, clica no sininho se quiser receber as novidades do canal, né, nos próximos bate-papos literários. Até lá, beleza?